Nesse momento, nós temos essa parte que você já foi despertada em conhecimento. Agora eu quero que você abra o seu coração, para que você possa ouvir também a palavra de Deus. Esta mulher incrível também, eu tenho certeza que ela será hoje um canal de bênçãos para falar no seu coração. Fecha seus olhos, estenda suas mãos para cá e vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade incrível de conhecimento, de dúvidas e de esclarecimentos, meu Deus. Mas nós sabemos que o Senhor é único, Senhor e soberano. Então, Pai, esta aqui não é uma mulher, Pai, da mídia, mas ela é o próprio Espírito Santo de Deus falando através dela. Então, Pai, que a palavra, que o que for ministrado, venha como flecha em nossos corações, incendiando, Pai, a nossa alma, o nosso conhecimento, abrindo os nossos olhos, nos dando poder e autoridades enquanto filhas, mães, esposas e mulheres, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Deus por ela? Querida, fica à vontade. Deus te abençoe. Eu também quero agradecer a essa amada igreja pela rica oportunidade. Eu queria que você desse um abraço aí para a amiga e dissesse assim: vamos receber de Deus hoje? Fala para o amigo, para a amiga. E pode ir sentando. Eu vou ter que me organizar aqui, porque eu trouxe muitos vídeos, mas como a bispa bem disse, a vontade soberana do Pai, a gente não pode ir contra. Amém? Eu queria agradecer aos amigos que aqui eu tenho, Milena. Bispo, eu falo sempre que a Milena é um tesouro. Cadê ela? Eu tô aqui. Tá todinha sua, viu? Isso. Só no seminário Amo Crianças a senhora empresta pra gente. É uma amiga preciosa, um tesouro. Quando ela falou que eram 3 dias, eu falei: ai meu Deus, meu coração está todo emperrado. Mas para onde? Amém, obrigada. Ainda bem que é tudo um só reino, né? Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer as amigas que aqui estão, a Nanda que faz parte aqui, mas já foi ali com a gente, Carleusa, as amigas do louvor, Antônia que vieram, Cibele, meu esposo amado, obrigada. É tão bom quando ele anda juntinho, é sempre muito bom. Meu filho amado, Carlos Abraão, cadê você, filho? Está lá atrás. E os nossos queridos amigos músicos que vieram também, uma bênção. Muito obrigada ao pastor dessa igreja e gratidão ao meu pastor Jeová de Aquino por ter nos liberado também. Meus amores, é um tema que eu gosto muito de falar, tema de gerações. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus, esse livro que eu amo, que é imutável, irrevogável, o livro mais vendido no mundo. A cada segundo é vendido milhares de cópias desse livro sagrado, esse livro que deve ser bússola para todos os lares, para todas as mulheres. Gênesis 7:1, e depois Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Gênesis 7:1 diz assim: esperar vocês abrirem. Hoje conheci uma amiga, a doutora Mulatinho, que é amiga de uma grande amiga. E que alegria foi esse encontro. Só o Senhor faz esses encontros preciosos. Olha, Gênesis 7:1 diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Agora a gente vai lá para Deuteronômio. Eu queria que você guardasse esses versículos na tábua do seu coração. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Milena, quando faltar 5 minutos, você faz assim para mim, amigo, ó. Isso. Diz assim: Deus ordena a Moisés algo que deve ser perpetuado até hoje em nossas vidas, como pais, como mães. E eu queria que você gravasse
esse texto em seu coração. Deus diz assim a Moisés: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás na cabeça dos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Antes nós vamos lá para Gênesis, quando o Senhor pede para Noé preparar uma arca, porque o Senhor viu um homem justo no meio de uma geração. Nós sabemos que geração é um povo nascido em uma mesma época. Diga assim: geração é um povo nascido em uma mesma época. Satanás sempre teve ódio das gerações, ou seja, de pessoas, do povo, desde a primeira criatura do Senhor, o homem e a mulher. Em todo tempo os ataques vêm aumentando e aumentando para destruir a mais perfeita criação de Deus, que é o homem e a mulher. Na primeira geração de Adão e Eva, Satanás vem, envergonha e destrói o homem e a mulher. E ele não acabou por ali. As gerações vêm vindo, e em todo tempo ele vem atingindo. Tem um texto que eu gosto muito quando eu leio sobre a libertação do povo de Deus da escravidão ali do Egito. Quando o faraó pede para negociar as crianças e as mulheres com Moisés. E Moisés diz assim: faraó, nenhuma unha, nenhum casco de animal eu libero para você. Eu não negocio minhas crianças e nem minhas mulheres. Lá na frente, gerações e gerações foram atingidas. Depois vem Noé. Vocês viram aqui Noé, o tanto que a geração de Noé foi destruída e corrompida pelo pecado. E sempre quem está por detrás dessa maldade, Satanás, o inimigo das nossas vidas. Então, lá na frente, quando o novo Redentor, Libertador, vem, o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus perfeito, Jesus Cristo, um homem tentado por Satanás, chamado Herodes, descobre que o Filho de Deus iria nascer. E ali ele manda novamente: extermina os filhos, os meninos que vão nascer. Moisés, quando passou por isso também, quando as hebreias daquela época, o faraó manda matar todos os meninos que iriam nascer. Eu até vi um cestinho aqui, como eu não vai dar para passar vídeo, tinha um cestinho por aqui, se alguém puder me emprestar esse cesto. O professor, ele gosta de trazer áudio, vídeo, porque a gente sabe que aprende mais. Naquela época, uma mulher chamada Joquebede, obrigada, princesa. Naquela época, uma mulher chamada Joquebede se vê ameaçada por um homem mau, perturbado por Satanás. Então ele manda matar todos os filhos das hebreias. Hebreias eram as mulheres de Deus, vocês conhecem essa história. Aquela mulher, mulher de fé, mulher de Deus, ela se vê então: eu não vou deixar meu filho ser morto, eu vou proteger o meu filho. Então aquelas mulheres da época faziam muito artesanato com juncos. Juncos eram as folhas que ficavam às margens do rio Nilo. Eles pegavam aquelas folhas, juntavam com um papiro, que é como se fosse uma argila, e faziam os cestinhos. A fé dela foi tão grande que ela pega e forma um cesto, coloca o seu filhinho, e com certeza ela deve ter orado e falado: Senhor, cuida para mim, porque eu vou colocar à margem do rio, e eu não sei se um jacaré pode morder, se um bicho pode pegar e voar com o meu menino, se o cesto, doutora, pode virar. Tantas coisas poderiam acontecer, mas o sentimento de mãe protetora foi maior do que qualquer medo, e principalmente a fé daquela mulher. A fé dela foi tanta que a fé dela mudou uma geração, mudou um povo, porque o povo foi liberto um dia da escravidão através daquela mulher, da fé daquela mulher. E vocês sabem a história, que o menino Moisés foi colocado às margens do rio, e ali ele se foi indo, até que Deus é tão maravilhoso que ele confunde tudo e leva esse menino para morar num palácio como rei, como príncipe, porque ele é mestre em confundir as coisas.
esse menino para morar no palácio. Esse menino cresce, mas ele sabe de sua identidade. E eu quero dizer que o seu filho, quando ele é ensinado, inculcado, como Deuteronômio diz, ele sabe da identidade dele, que foi inculcada e impregnada por Deus. Ele pode até um dia se afastar, se esfriar, mas está latejando dentro do coração dele assim: tu és separado, tu és separada, tu és separado, tu és separada. Tua mãe ensinou no cestinho que tu és separado. O teu pai te ensinou no cestinho que tu és separado. Vocês conhecem o final dessa história. Essa mulher, ela salvou o seu filho se tornou então o grande homem Moisés. Lá na frente a história se repete quando Herodes manda matar o nosso menino Jesus, o Salvador. Mas Deus levanta uma mulher e um homem, uma família, sem conhecer ainda como seria a história, e levanta dois corajosos para proteger o seu filho que viria salvar toda a humanidade, porque antes desse acontecimento nós todos já estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus, Deus nos amou tanto que enviou o seu único filho amado aqui. Mas teve um pai, foi necessário um homem e uma mulher cuidar e proteger o seu filho, fugindo daquele lugar para não ser morto. E aí nós chegamos hoje na geração de 2018. Eu quero dizer que Satanás não mudou. Ele continua com ódio dos seus meninos Jesus, dos seus meninos Moisés, das suas meninas hebreias, do povo separado de Deus. Ele continua com ódio. E ele ruge mesmo como um leão devorador. Ele quer matar e quer destruir com todas as armas possíveis. Acontece que eu fico muito feliz quando a gente hoje, depois de 20 anos, nós somos convidadas, educadoras, para ministrar em eventos de mulheres. Antigamente a gente só era convidado para dar treinamento para professor. Hoje os grandes eventos, congressos, convidam os educadores. E porque estão vendo que não adianta só ministrar para a mulher algo que é só de maquiagem, etiqueta comportamental, e os filhos se perdendo. Tudo isso é maravilhoso. Eu sei porque nossa família é toda professora de etiqueta, é maravilhoso. Está aqui a nossa equipe que não sai de aula de etiqueta. Treinar pessoas é algo maravilhoso. Mas nada vai adiantar no mundo inteiro se você perder a sua família. Então, primeiro de tudo, quando a igreja abre as portas, escancara para o conhecimento, é algo libertador. Enriquece o povo de Deus. Essa semana eu estava falando em reunião, teve lá em casa. Eu fiquei muito triste quando eu recebi uma ligação de uma pastora, um WhatsApp de um estado, e ela compartilha comigo, dizendo: Carlinha, como eu lembrei de você hoje, eu queria te compartilhar. Eu acabei de sair de um sepultamento de um grande empresário aqui, e muito conhecido aqui na nossa cidade, e o choro dele fez com que eu lembrasse de você e te ligasse. Avisa para os pais isso. Ele gritava no sepultamento dizendo do suicídio do filho. O filho de 20 e poucos anos se suicidou com um lençol. E ele gritava dizendo: eu fui como Davi e Absalão. Eu larguei meu filho e fui tentar ganhar dinheiro. Eu só vivi para o trabalho. Perdi o meu filho. Hoje nós vivemos uma geração onde os pais se preocupam mais com a escola do filho secular do que com o que se dá lá na escola bíblica dominical para o teu filho. O teu filho passa 5 horas em média dentro de uma escola com um professor que você nem sabe se ele é cristão, se é ateu. E aí ele pode passar qualquer cultura de gênero, inclusive, que hoje é a moda. E aí ele chega da igreja, uma vez por semana, male. E aí ele vai para a salinha e tem professores só pintando. Chega em casa, male, um pai faz devocional. O seu filho vem à igreja e cresce como religioso.
provavelmente esse menino se desvie. E por isso que aquela pesquisa que nós, educadores cristãos, sabemos que 80% das crianças, das pessoas que aceitam a Jesus é entre os 5 aos 14 anos. Mas eu fiquei sabendo de uma outra pesquisa muito triste, que 80% desses meninos que nós ganhamos para Jesus se desviam na sua juventude. E a gente estudando, e eu amo a ciência, porque muitos ateus dizem que tudo é só ciência. Mas eu quero dizer que a Bíblia, eles até criticam que a Bíblia não é ciência. A Bíblia é totalmente ciência. É ciência, é espiritual. Deus é o dono da ciência. E tudo se completa, tudo é magnífico. Como que eu posso olhar para toda uma atmosfera, olhar para tudo que Deus fez, tudo que há nessa terra e não ver um Deus maravilhoso? Tudo se completa. Então eu queria alertar para vocês hoje, pedindo um socorro. Eu já não ministro mais com muito amor, pedindo: mãezinha, olha o WhatsApp do seu filhinho. Mãezinha, não, agora eu peço socorro. Nos ajude, pais e mães, a socorrer os vossos filhos. Amem ao ponto de protegê-los nos cestos espirituais. Se na tua igreja não tem professor, mas tem pai e mãe, se levante. Vá ser o professor no ministério infantil. Mas não deixe o seu filho sem ensinos bíblicos. Se na sua casa, olha uma pesquisa da Academia de Psicologia Americana, que coisa rica, olha que riqueza essa pesquisa, preste bem atenção. 90% dos meninos que sentam à mesa com os pais 4 vezes por semana, ou seja, se relacionam com esses pais à mesa 4 vezes por semana, e compartilham com os pais o que foi durante o dia, nunca se envolveram com drogas e más amizades. Olha a riqueza de pais presentes, ou seja, nós vivemos uma geração de pais tão ausentes, porque na nossa geração passada, os nossos pais eram muito presentes, mas nós não tínhamos tantos recursos. Então nós crescemos e falamos assim: nós vamos dar tudo que os nossos pais não deram. Só que a gente esqueceu que o maior de tudo é o tempo, é a qualidade do tempo. Tia Carla, mas eu sou mãe e preciso trabalhar, porque eu não tenho um marido em casa. Sim, é a geração nova de mulheres que trabalham. Mas eu quero dizer que o tempo que você tem, faça ele ser inesquecível na vida do teu filho. Que 5 minutos, 10 minutos, você pergunte como foi o dia, dê carinho, dê amor. Tem uma frase que diz assim: quem chega no coração de uma criança primeiro, este o alcançará. Que não seja o traficante, que não seja o mau amigo, que não seja a amiguinha dizendo, olhando para ela e dizendo: nossa, você é tão linda, parece que pode ser minha namorada. E a carência é tanta que ela acaba se levando pelo meio. Diz que nós somos o que 8 pessoas em média, doutora, isso confirma? São, em média. Então, com quem eles convivem lá na escola, eles vão ser reflexo também. Com quem eles convivem em casa, vão ser reflexo também. Então, a gente precisa deixar a ignorância dentro da igreja. Eu andando pelo Brasil e fui também esse ano passado para um outro país, e a gente pôde ver o tanto que a igreja ainda paira no meio de uma ignorância em relação a famílias. E aí eu fiz uma pesquisa, um estudo para levar para esse país. O meu estudo foi baseado num foguete, num ônibus espacial chamado Columbia. E eu queria que vocês entendessem essa pesquisa. Eu fui estudar sobre esse Columbia, que eu acho que ele foi lançado em 2000. Estava tudo no meu aqui, mas foi lançado em 2003, em 1 de fevereiro. O que é um ônibus espacial? Esse ônibus espacial Columbia foi um ônibus espacial mais sonhado pela NASA. Mais esperado, mais almejado, foi investido milhões de dólares. Porque ia trazer grandes informações de toda as regiões onde eles foram para o ar. E no dia da volta, eles ficaram em média de 3 meses lá. E quando eles voltaram,
tinha uma expectativa muito grande das famílias, com fotos, com máquinas de filmar, e todo mundo querendo tirar foto, porque foram 7 astronautas em média viajando para pesquisar tudo e trazer informações maravilhosas para a NASA, que ajudaria todo mundo. Foram muitos sonhos, investimentos de milhões de dólares. Mas ao voltar, eles passam por várias camadas, mesosfera, exasosfera, são tantas camadas, até chegar na atmosfera. E quando chega na atmosfera, que a atmosfera é aqui é nós, e que está chegando próximo aos Estados Unidos, esse sonho explode, e morre todos aqueles astronautas. E os sonhos ali acabaram. E quando foram descobrir, acho que foram mais de 180 pesquisadores para descobrir a causa, através dos restos daquele ônibus, os peritos foram tentar descobrir por qual motivo foi aquele ônibus levou a ser destruído. Descobriram que uma fissura em uma parte do equipamento, mas era tão pequenina essa fissura, tão pequenina que era quase irrelevante, não notável. Então eles ficaram mais tristes ainda, porque que algo tão pequeno destruiu um sonho de tanta gente. Quando eu estudei sobre isso, eu trouxe isso para as famílias cristãs, que o que destrói muitas vezes as famílias, mulheres, homens, crianças, são as pequenas fissuras, não são as grandes. Começam com as pequenas. Deu para entender? Às vezes uma palavra maldita na vida de um filho, ele registra aquilo e guarda como um trauma. Eu fui dar aula de inteligência emocional para crianças num projeto em uma escola na Ceilândia, uma escola pública. E eu falando sobre, legal falar sobre alegria, sobre família. E quando eu comecei a falar sobre família, eu comecei a ver 2 alunos chorando. E aí eu olhei para minha irmã, que veio aqui, a Cássia, eu falei, é hora de parar um pouquinho, a gente abraçar essa menina. Fomos lá e abraçamos, e eu perguntei, meu amor, por que você chora tanto? Ela, porque a minha mãe jogou uma panela de pressão na minha cabeça e disse que eu nunca vou prestar. Ela deve ter uns 13 aninhos. E aí eu perguntei para o menino por que ele estava chorando. Ele, porque meu pai está preso e disse que eu vou ser traficante igual a ele. E ali eu fiquei, Senhor, quantas brechas, quantas fissuras os pais permitem muitas vezes. Mas eu quero dizer que para o povo de Deus, Deus escolheu o seu filho para ser guardado e resguardado em cestos espirituais. Os nossos meninos e meninas são para fazer a diferença. Foi muito bem citado aqui Hitler, porque Hitler estava na minha palestra. E foi muito bem citado. Hitler, um homem tão mau, mas fez toda a diferença na nossa geração. Ele conseguiu matar milhares de pessoas. Satanás usou ele como um grande instrumento. Agora, quando eu olho para Billy Graham, um homem que fez o maior avivamento em todas as regiões dos nossos países, na nossa geração, conseguiu ganhar milhares de pessoas. Vire para sua amiga do lado e diga assim, você é singular. Vira para o seu amigo, estou falando só para amigas não, para amigos. Vocês são singulares, únicos. Deus fez você para fazer a diferença sim nessa geração. Tia Carla, não sei pregar. Sim, Deus levantou uns para profeta, outros para pregar, outros para evangelista. Faça a diferença lá na sua rua, dando bom dia para sua vizinha. Eu acho lindo, eu sou muito de observar e gosto muito de fazer leitura de face. Então quando eu chego em uma igreja que vejo uma recepção, eu gosto muito de ver semblantes sorridentes. Porque quando eu era menina, aos 9 anos de idade, preste bem atenção, mamãe odiava crente, papai odiava crente. Papai era católico, apostólico, romano, e quando dizia que um crente ia passar, ele, deixa eu preparar água quente para jogar nesses crentes. Aí mamãe tinha salões de beleza aqui na Ceilândia. E aí,
Um dia, uma irmã que frequentava o salão de beleza de mamãe falou assim: deixa eu levar suas filhas um dia para a minha igreja evangélica, para um culto de crianças. E aí minha mãe, valei minha Nossa Senhora Aparecida, que elas nunca vão entrar numa igreja de crente. Mas a tia, como a tia Carlinha, como muitos me chamam, insistentemente disse assim: deixa, por favor, é só um dia. Vai ter brinquedo, vai ter lanche, vai ter sorteios. Minha mãe disse assim: então nós vamos, depois de tanto você insistir, minha irmã, minha mãe é nordestina, viu? Depois de tanto você insistir, eu vou liberar minhas 2 filhas para irem, mas elas já estão sabendo, nada de virar crente. E ali eu com 9, minha irmã com 8, nós fomos à nossa igreja, a igreja cristã que nos foi convidada ali. E uma das primeiras coisas que nunca saiu da minha memória, doutora e bispa, foi a recepção. 2 tias estavam na porta dizendo: seja bem-vinda, princesa. Seja bem-vinda, princesa. Por isso que a nossa equipe lá tem uma batalha travada, porque a gente treina com psicólogos, com professores de etiqueta, como receber seres humanos. Porque tudo começa na entrada. E ali elas começaram: sejam bem-vindas, lindas. Pegaram na nossa mão, porque nós éramos visitantes, nos levaram para os primeiros bancos. E quando nós sentamos ali, não era só brincadeira não, tinha uma linda louvor. E o louvor era: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Viu como ficou na minha memória? Aquela canção, eu falei: gente, que lindo. Depois ela veio com um visual. Presta bem atenção como criança gosta de visual. E conta a linda história de um homem obediente, que eu comecei falando hoje para vocês de Noé. Então ela conta a história linda de um homem que salvou toda a sua casa, até chegar no plano de salvação que nós, educadores cristãos, sabemos. Se chama o plano da salvação por intermédio de Jesus. No final, ela dá um intervalo para a gente lanchar. E eu nunca esqueci esse lanche: suco de caju e bolacha de sal. Sabe por que eu não esqueci? Foi um dia inesquecível. E aí, depois desse lanche, alguém vem e nos convida. Quem deseja aqui aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Qual é a criança que deseja receber o maior tesouro? Então, eu e minha irmã vamos à frente chorando e aceitamos a Jesus. Aí logo nós ganhamos uma Bíblia e ganhamos um convite para participar do coro das crianças que ia ter a cantata do Dia das Mães. Então nós chegamos em casa dizendo: mamãe, viramos crente. E eu conto sempre esse testemunho quando eu vou a primeira vez em uma igreja. E minha mãe disse assim: valeu minha Nossa Senhora, vocês viraram não. Viraram não, seu pai vai pegar vocês. Papai pegou as Bíblias e jogou na mesa muito bravo e disse: isso aqui é lavagem cerebral. A Bíblia tem que ser a católica. E começou, papapá, papapá. Só que qual é a mãe que aguenta ouvir o choro de 2 filhas durante 3 dias dizendo: deixa eu voltar àquele lugar, mamãe, deixa eu voltar. Eu amei aquelas tias, eu amei aquele povo, mamãe, nós amamos aquela igreja, deixa a gente voltar. Então o acordo foi: vocês só vão se apresentar nessa igreja, eu não vou dar uniforme nenhum e nem vou para essa apresentação de Dia de Mãe. Então nós fomos indo para os ensaios. Só que durante os ensaios também tinham devocionais. Então nós aprendemos que uma oração, Deus ouve a oração de uma criança. E que Deus tem 3 respostas para as nossas orações: sim, não, espere. E as tias foram nos orientando dentro da igreja como orar pelos nossos pais. E nós aprendemos que nós queríamos muito que os nossos pais um dia conhecessem aquela coisa linda que nós estávamos vivendo.
Até que o grande dia chegou da cantata e a igreja nos deu uniforme. Minha mãe disse, não vou, nem pense. E nós fomos com a tia mais uma vez para a igreja. Mas na metade da cantata, mamãe, uma mulher hiper vaidosa, professora de karatê, faixa preta, nordestina arretada. Então eu estou passando aqui para vocês imaginarem. Ela senta à frente nos primeiros bancos e ouve toda a cantata do Dia das Mães, a metade da cantata. E no final o pastor faz um lindo apelo, um convite, dizendo, você mãezinha, quer proteger seu filho dos males desse mundo? Eduque o seu filho no caminho em que deve andar. Não é o caminho, é no caminho, junto, pegando na mão. Porque se você ensina o caminho, você não está dando bom testemunho de dar o bom exemplo de ser no caminho. E ali a mamãe ouve aquele convite. E como é o Espírito Santo que é mestre em fazer, toca o coração mais impenetrável, toca no coração de mamãe e ela vem à frente aceitar Jesus. Deu para entender? Dá para dar um glória a Deus aí? Aleluia! Ela vem à frente, confessa Jesus. E a mamãe confessa Jesus. E depois de 4 anos de muita oração, muita entrega, mamãe saía para o monte para fazer oração. Papai, quando voltava, nem sonhava que nós estávamos orando por ele. Nem sonhava. Mas papai, 4 anos depois, com o coração também bem endurecido, o Senhor entra com toda a providência que só Ele faz e salva o papai. Isso não é fantástico? Eu queria deixar mais um conselho aqui. Já estamos terminando. Se algum dia eu tiver a oportunidade de voltar e passar os vídeos que eu queria tanto. Se não, eu convido vocês um dia para ir lá assistir comigo. Tô brincando, bispo. Mas eu queria muito, porque tem um vídeo da cantora Madonna. Eu não escuto nenhum tipo de música secular, mas essa cantora é conhecida no mundo. E eu queria falar um pouquinho. Esse vídeo ali é tão importante. Uma entrevista com a cantora Madonna, perguntaram uma pequena frase para ela. Cantora Madonna, você trocaria tudo que você conquistou até hoje, seus milhares de dólares, suas casas, tudo que você tem, seu sucesso, por algo? Ela, yes. Por que você trocaria? Por uma mãe. A entrevista acaba. Foi somente isso. E aquela entrevista me emocionou muito. Você sabe por quê? Vivemos em uma geração onde faltam mães más. Leia um texto depois, chamado Mães Más, no Google. É um texto de um psiquiatra, onde ele mostra que a mãe dele, que era tão taxada por ele, de mãe má. A minha mãe é tão má que me bota para comer carne moída, feijão e arroz, enquanto as outras mães legais ficam colocando cachorro quente na hora do almoço para comer. Minha mãe é tão má que a minha mãe bota eu para arrumar minhas coisas que eu baguncei, enquanto os meus amigos todos têm empregada para arrumar. E aí ele sempre chamava a mãe de chata. Mas aí ele se tornou adulto, um psiquiatra, e foi acompanhar um caso em Porto de Galinhas, de 2 meninas que foram estupradas, terrivelmente mortas. E quando ele chega para acompanhar o caso com os policiais e ver como foi aquele caso, e pergunta para as mães: as senhoras sabiam com quem suas filhas estavam? Elas disseram: não. A senhora tem os telefones das amigas com quem suas filhas andam? Não. Com quem as suas filhas mais gostam de falar? Não sabemos. Ele disse: há uma deficiência de mães hoje. O ano passado nós trouxemos um especialista para falar tudo de internet sobre para os filhos. E para as mães não achar que tem todo o poder na vida dos filhos. E tem muito pai e mãe perdendo os filhos dentro da igreja. E a gente pediu para que os pais, ao retornar para os seus estados, vissem os WhatsApp dos seus filhos, vissem o que está acontecendo. Porque antigamente as mães fuçavam as mochilas, lembra? Hoje a gente deve ver. Ah, mãe, é quebra de privacidade. Mãe, não existe privacidade entre mãe e filho. Senão o traficante chega, o amigo mau chega e rouba um filho por causa de privacidade. Semana passada eu tive que socorrer uma menina
A menina que a Milena me mandou um contato para salvar uma menina que estava tentando suicídio. De madrugada, eu tive que tirar o sono e ligar para essa moça. Uma moça totalmente destruída pela vida. Mas se alguma mãe, um pai tivesse tido a compaixão de olhar o que estava acontecendo lá na raiz, talvez teria evitado. Então cuidado com as raposinhas, as fissuras, pequenas brechas. Olhem, receita para ter um ambiente saudável, família, pesquisas. E quando eu falo pesquisa, eu estou falando de pessoas, várias famílias que a gente tem acompanhado. Pais presentes, filhos que sentam à mesa e fazem devocionais, pelo menos uma vez por semana. 5, senta à mesa para a refeição. Uma vez por semana, inculque a palavra de Deus com ele, estudando a Bíblia. Só uma vez. O que é uma vez? Quando esse menino crescer, ele não vai se desviar. Amém? Não vai. Aquilo que uma geração tolera, a outra adota como estilo de vida. Não vamos adotar tudo que a mídia quer influenciar na vida dos seus filhos. Amém, queridos? Estou terminando. A obediência na vida de um pai e de uma mãe é a chave para transformar esse ambiente em obediência também. Pais que oram, pais que dão testemunho, têm filhos mais saudáveis espiritualmente. Seu filho, quando for para a faculdade, muitos pais perguntam: tia Carla, meu filho quando chegou na faculdade se desviou. O que aconteceu, tia Carla? Antes do seu filho para a faculdade, eu vou dar uma receita. Sente com ele na adolescência e na infância. Conte para ele tudo o que ele vai ter de curiosidade na faculdade. Por exemplo, teoria da evolução. Quando um professor de faculdade chegar: ai, o mundo veio de um Big Bang, de uma explosão. Não, você já sentou com ele e fez dele um cabeção. O que é cabeção? Ele é tão inteligente que ele é que vai engolir quando o amigo mau vier as informações. E é ele que vai influenciar o amigo mau. E não o amigo mau, o professor mau dizendo: tudo pode hoje. O menino pode ser menina, a menina pode ser menino, tudo pode. Ele vai dizer assim: não, Gênesis diz que Deus fez o homem e a mulher e ninguém me tira isso. Quando os temas que destroem famílias, quando a síndrome de borderline, que é cortar, se automutilar, está aqui a doutora que sabe disso. Meninas que sentem vazios, meninos que sentem, adultos, jovens, adolescentes, vazios na alma. Você vai conversar com o seu filho dizendo: filho, nunca precisa disso, que você é maravilhoso, você tem mamãe, tem papai, mamãe te ama, beija, abraça. Não tenha medo de beijar um filho. Abrace. Estou encerrando. E eu termino dizendo que uma das estatísticas lindas eu recebi esse ano sobre as 15 igrejas maiores do mundo. O que elas tinham de incomum? Em comum. Toda igreja ela é relevante na face da terra. Toda igreja ela é especial. A igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo. Amém? Nós não olhamos para a placa, é a noiva. É tão lindo quando a gente se ama, a gente se cuida. Eu amo cuidar de pessoas, viu, bispo? Eu amo amar. Eu perdi um filho, meu primeiro filho, aos 5 anos de idade, por um erro médico, de minutos para o outro. Meu único filho, eu estava grávida de Carlos Abraão com... Cadê Carlos Abraão? Eu estava grávida de Carlos Abraão com 7 meses, não é isso? E o médico pediatra, doutora, tão amado por nós, dá um coquetel de remédios que veio dar um choque. E ele falece. Naquele momento eu achei que meu ministério tinha acabado com famílias, com crianças. Eu achei que o mundo tinha acabado. Achei que eu nunca mais ia ser feliz, de verdade. Até que Jesus um dia, e olha a diferença de quem aprendeu a amar Jesus desde pequeno, que quando o dia mau chegasse, porque o dia mau chega para todo mundo, quando o dia mau chegasse era para eu voltar lá atrás e saber de onde o Senhor nos tira, e o amor dele é que nos consola. Então o Senhor Jesus vem e fala: levanta dessa cama, anda, que eu te encho de alegria sobrenatural. Tu irás cuidar de muitas mulheres que vão perder, e tu vai amar incondicionalmente pessoas,
E através desse amor vai ser respingando amor, amor. E para a glória de Deus, porque nós não somos nada, nós somos só um mero pedaço de tecido aqui de gente. Jesus é que é tudo. E eu deixo a mensagem hoje para vocês. Mulheres lindas, singulares, não temos rivais. Devemos ser apaixonadas por Jesus, protegendo umas às outras, cuidando umas das outras, cuidando das mãezinhas, das crianças da igreja. Amem, se cuidem, se amem. Não se deixem morrer porque está passando por uma prova. Eu decidi ser feliz, porque Jesus não queria que eu morresse no luto. Jesus queria que eu pegasse o propósito e transformasse de tudo isso com o meu marido em vida. E hoje a nossa missão é transformar a morte e o luto em vidas. Eu posso orar por você? Vamos ficar de pé um pouquinho. Bispo, você me permite orar? Só orar. Amigos, cantem assim comigo. Vira para sua amiga e canta assim com ela. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Cadê meus amigos músicos? Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Vira para sua amiga e diz: deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Me lembra da letra. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Vivam a vida leve, mais alegre, vocês merecem. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Recebe aí, porque Deus te chamou para uma grande obra. Eu te chamei. Aleluia. Deixa eu te usar. Deixa Deus te usar. Deixa eu te usar. Então Ele tira tudo para fundar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Só para terminar. Deixa eu te usar. Ananda, deixa Deus te usar. Carleusa, deixa Deus te usar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido. Maiara, vem cá um pouquinho, deixa eu te abraçar você. Que te faz chorar. Deus é mestre em reescrever histórias. Deus é mestre em amar. Deus é mestre em curar. Todo embaraço Deus arranca hoje esse autismo. Deus arranca todo embaraço. Tudo aquilo que você vivenciou, que causou dores. Alguém aqui me ajude. Que causou dores, marcas. O Senhor diz assim: olha, faz tudo novo. Tudo novo. Ele te enche vaso. Você vai ajudar muitas meninas ainda para o Senhor. Muitas meninas serão ajudadas porque tu sofreu muito. Tu sofreu muito, mas o Senhor hoje te renova e reescreve a tua história. Abraça ela bastante, irmã, que ela vai sentir o poder de Deus aí. Jesus te chamou para amar e ser feliz. Canta comigo. Para curar, deixa eu te usar. Milena, desce lá na sua bispa, abraça ela, que o Senhor vai falar. Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso,
uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Milena e Bispo, anotem esse dia de hoje. Nunca mais a visão para com criança vai ser limitada. O Senhor traz uma porção de conhecimento, de discernimento. E talvez você será lembrada e conhecida nessa terra como uma pastora que amou crianças, que amou famílias. E o Senhor derrama uma unção sobre a tua cabeça. O Senhor já tem te usado até com curas. Mas o Senhor, a cura que o Senhor vai te derramar, a unção dele sobre a tua vida, são curas instantâneas. Quando tu colocar a mão assim, ó, pá, o câncer vai sair na hora. O diabético vai ser curado na hora. O Senhor manda você descer, desça, volta para o pó, na intimidade do teu quarto. É na intimidade onde o Senhor vai te dar estratégias. É lá no quarto fechado. Só você e o Senhor. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor te usar. Amém? É para diferença. Tem um mistério muito grande. Diferente. É diferente no Brasil. Diferente. Ninguém viu ainda. Diferente. Oh! Tô querendo acabar, mas só essa vez ainda. Vamos lá. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Essa irmã de verde, abraça essa irmã de preto que está atrás de você. Ambas vão receber bênção nessa tarde. Aleluia, Deus. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Só Deus faz tudo isso. Por isso a Ele a nossa adoração, nosso aplauso, a nossa alegria, o nosso louvor. Eu termino dizendo: saiam hoje daqui não tristes, mas alegres, cheios de vigor, de alegria. Depressão, você não vai dar mais lugar para depressão. Ansiedade, pânico, medo, pavor, você não vai dar mais lugar. Porque Deus faz com que você levante da cama e seja usado por Deus. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe. E amem, amem, amem sem reservas. Amem pessoas. Amem a Deus. Obrigada. Aleluia! Que emoção. Muito obrigada.